Você está ouvindo o programa Evangelho na Real, o seu programa cristão que aplica o evangelho puro e simples e a verdade da Bíblia à realidade do imigrante. E aí, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Evangelho na Real. Hoje o reverendo Pedro Lino irá tratar do tema Depressão e suicídio no contexto imigrante, com base na pergunta anônima enviada pela nossa audiência do estado de Massachusetts. A pergunta é a seguinte: Pastor, o inverno está aí e tem muito imigrante que está sozinho. Eu já ouvi alguns relatos de pessoas que nesta época do ano entram em depressão ou até mesmo tentam tirar a sua própria vida. Qual seria uma palavra bíblica para as pessoas que passam por isso? É com você, pastor. Olá, Márcio, tudo bem? Como você está? Como está a família? Olá, queridos ouvintes, irmãos que nos acompanham aqui no podcast Evangelho na Real. É realmente uma pergunta muito difícil, muito pertinente e difícil, mas necessária. Verdadeiramente, principalmente aqui na região de Massachusetts ou da Nova Inglaterra, os brasileiros enfrentam problemas sérios de depressão decorrentes também do ambiente em que eles estão, desse ambiente com o inverno mais reduzido, com menos luz do sol, com um sol que não aquece e coisas desse tipo que nos levam muitas vezes a agravar um caso que já existe, uma situação que já existe, uma enfermidade que já existe em nós, e isso é agravado e gerando consequências sérias na depressão. E eu queria, antes de começar a falar sobre isso mais profundamente, falar um pouco sobre o que a Bíblia vai nos falar sobre nós mesmos. E o momento mais importante da vida do cristão, ou o momento de maior reflexão da vida do cristão, é, sem dúvida alguma, o momento da Santa Ceia. O momento da Santa Ceia é o momento em que o crente, de uma forma ou de outra, deveria buscar uma reflexão mais profunda de si mesmo. É por isso que eu quero agora começar a responder essa pergunta feita aí por nosso ouvinte, e colocar diante dos irmãos esse assunto que é sério, talvez mereceria um programa aqui na Unite TV, um dos nossos programas, para comentar sobre esse assunto, mas eu acredito que podemos responder, pelo menos de forma mais básica hoje, acerca dessa pergunta. Uma palavra de Deus talvez seria aquilo que está em 2 Coríntios 13, 5. 2 Coríntios 13, 5. Claro que alguns pensariam que nós colocaríamos aqui um vídeo motivacional, colocaríamos aqui uma palavra, vá em frente, siga, você é o máximo, mas isso não é o que a Bíblia manda, isso não é o caminho para nós, talvez, nos livrarmos ou amenizarmos um quadro depressivo, mas eu acredito que seja um outro caminho. E o caminho está aqui, no texto de 2 Coríntios, como eu disse, 13, 5, que diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Essa é uma frase do apóstolo Paulo, no contexto em que ele está estabelecendo a Santa Ceia do Senhor. E esse é uma das questões que mais o rei Davi, nos seus escritos, nos ensinou. Quando ele orava, dizia: Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me, Senhor, pelo caminho eterno. Então, qual deve ser a postura bíblica? A primeira coisa que a Bíblia está nos ensinando aqui é que você e eu devemos buscar nos aprofundar no autoconhecimento. Hoje, uma das coisas mais importantes que o mundo tem detectado, pelo menos na área da observação humana, é que nós, seres humanos, precisamos ter um autoconhecimento objetivo
e verdadeiro sobre nós mesmos. É muito difícil nós, seres humanos, termos um conhecimento objetivo e verdadeiro de nós mesmos. É mais fácil você ter um comportamento subjetivo, né, e mentiroso de si mesmo do que ter um comportamento objetivo. E é isso que o Espírito Santo faz conosco. O Espírito Santo nos dá essa capacidade de examinar-nos a nós mesmos. E aqui esse exame tem a ver com a fé que você professa, mas tem também a ver com o que você é. E aí é importante que você estabeleça esse aprofundamento de si mesmo. Escute pessoas que estão ao seu lado, pessoas que te amam, para que essas pessoas estejam colaborando, estejam contribuindo de forma muito efetiva para prevenir qualquer atuação ou qualquer manifestação de depressão ou de queda de ânimo brusco na sua vida. Então é importante começarmos a nos aprofundar no autoconhecimento. Uma outra coisa que talvez não é muito falado é a ideia de manter diálogos profundos com cônjuges e com amigos mais próximos. A ideia é você manter um diálogo mais profundo. Principalmente os homens são mais evasivos nos seus diálogos, as mulheres buscam ser mais profundas nos seus diálogos e às vezes quando o diálogo entra numa superficialidade, ele perde essa capacidade de nós colocarmos para fora algumas coisas que nos fariam bem colocar, não deixar acumular situações na nossa vida, ou sentimentos, ou pensamentos que assaltam as nossas mentes assim, mas sem avisar muitas vezes e nos levam a um quadro de desânimo e de tristeza. A gente precisa ter diálogos mais profundos. Diálogos mais profundos provavelmente evitariam grandes problemas. Quando você vai no psicólogo, geralmente você aprofunda de forma dirigida pelo profissional, perdão a tosse, de forma dirigida pelo profissional, você aprofunda um diálogo com ele leva você a se aprofundar naquilo que você está sentindo, por que você está sentindo e um pouco da sua história. Quando você tem amigos, geralmente essas conversas ficam irrelevantes. Amigos, quando você e a sua esposa, o seu esposo têm conversas mais profundas, isso se torna, muitas vezes, irrelevante. Outra coisa, além de você, já falamos aqui sobre aprofundar o autoconhecimento, já falamos aqui de ter diálogos profundos com pessoas próximas, você deve buscar um momento devocional também profundo. Momentos devocionais superficiais são um desastre. Por isso que eu tenho lutado muito contra a leitura de livros, leituras de mananciais no deserto. Eu não estou dizendo que isso seja de todo ruim. Eu estou dizendo que isso não pode ser só isso. Eu só estou dizendo isso, né? É muito isso que eu estou falando, mas eu queria resumir nisso aqui. Não resuma a sua devocional numa leitura de um capítulo desses livros. Você precisa ser mais profundo. E o texto bíblico fala, que nós lembramos, isso mesmo, provai-vos a vós mesmos. Provai-vos a vós mesmos. Essa expressão é muito forte. Ou seja, coloque a sua fé à prova. Coloque o seu interior à prova. E quando você tem um momento devocional profundo com Deus, um momento devocional de graça, de misericórdia na parte de Deus, você começa a conversar com Deus coisas profundas. Lembrar que homens na Bíblia que tiveram quadros depressivos, como Elias, por exemplo, que foi para uma caverna e se isolou, eles tiveram quadros de conversas profundas com Deus. E foram esses quadros que lhes ajudaram a sair daquela situação em que eles estavam. Outros também tiveram quadros profundos na Bíblia, Pedro, outros irmãos, João, Paulo, tiveram profundos diálogos com Deus, e por isso esses diálogos foram o motor, a mola propulsora para que eles saíssem daquele momento de uma possível depressão, né? Outra coisa importante faça a sua vida ter sentido. Tenha um objetivo na sua vida.
esse objetivo pode evitar muitas coisas na sua vida. Quando a gente tem um objetivo, quando nós temos um propósito definido na nossa vida, nós deixamos de andar em círculos. Não há nada pior para um ser humano do que andar em círculo. Não há nada pior para um ser humano do que ele, de alguma forma, não saber para onde está indo, não saber qual é o sentido da sua vida. Então, quando você põe um propósito na igreja, quando você põe um propósito na sua vida missionária, no seu trabalho, no seu emprego, é muito provável que você não tenha quadros profundos ou crônicos de depressão. Você vai passar por momentos, talvez, de tristeza, de luta, de dor, mas não passará por quadros profundos de depressão. Então, eu acredito que você precisa pôr objetivos claros na sua vida também. Então, até agora já falamos, busquem se aprofundar no autoconhecimento, falamos de manter diálogos profundos com seus cônjuges e amigos, falamos de buscar ter um momento devocional também profundo de estudo da Palavra de Deus e diálogo com Deus. E estamos falando aqui que você precisa delinear na sua vida um objetivo claro, um propósito para que você viva, além das coisas rotineiras que nós temos no dia a dia. E se você se encontrar num quadro depressivo, busque sempre um profissional cristão, não tenha preconceitos quanto a isso, não ache que você está deixando a sua fé, ou que você está se humilhando, ou que você está com um problema de loucura, como pensava-se no passado, nada disso. Na verdade, loucos todos nós temos um pouco, né? Mas não é nada disso, você precisa deixar de lado esse preconceito e procurar um profissional qualificado, cristão, né, para ajudar você profissionalmente, juntamente com o seu pastor. As duas coisas deveriam caminhar juntos, né? Aquilo que você está falando para o seu profissional deverá ser também falado para o seu pastor, e juntos deveria haver um trabalho aí e chegarem a um denominador para ajudar você, um diagnóstico para ajudar. E a graça comum de Deus está aí, tanto a graça especial através da palavra, mas também a graça comum através de um profissional bem capacitado, cristão verdadeiro, que pode guiar você por uns bons caminhos, ajudar a detectar problemas na sua vida e também problemas, gatilhos, né, que faz você entrar num quadro de depressão. E, por último, eu queria deixar claro aqui algumas coisas, para nós terminarmos o podcast de hoje, que você deve notar em você e nos outros para poder pedir ajuda e também oferecer ajuda. Se você percebe isso em algumas pessoas, tente ajudar, e se você está passando por isso, peça ajuda também. A primeira coisa é um sentimento de tristeza e pesar que sempre nos acomete. Se você está sempre com esse sentimento de tristeza e pesar, procure pessoas amigas e procure um profissional. Outra coisa é a perda do interesse em atividades previamente consideradas importantes e que você tinha prazer nelas. Então, coisas que você tinha prazer e de repente você perdeu o prazer nessas coisas e você está com um sentimento de tristeza e pesar, possivelmente você pode estar passando por um quadro depressivo. Alteração do sono, ou pouco sono, ou muito sono, né? Pouco sono é sinal de talvez você está entrando num quadro depressivo, e muito sono também é sinal. Nós temos que equilibrar o nosso sono. Perda ou aumento de peso, também aumento brusco de peso e baixa significativa de peso, também pode significar um quadro depressivo. O pessimismo obsessivo relacionado a acontecimentos negativos, ou seja, eu sou, por exemplo, um cara pessimista. Mas se você tem um pessimismo obsessivo das coisas, diante de tudo, cuidado, você pode estar entrando num quadro também depressivo. Sentimentos de desesperança e impotência, também é outra situação, né, que nós passamos e podemos estar entrando num quadro também depressivo. E choro fácil, né, falta de habilidade emocional, chora com qualquer coisa, numa conversa, num diálogo, você já começa a chorar,
você já começa a tremer, uma discussão mais ríspida, você já começa a passar por uma desestabilização emocional, pode ser um problema também de depressão. Atividades motoras muito lentas ou muito agitadas, você está com um quadro de fazendo muita coisa, agitado, pode ser depressão, e também quietinho no canto, ali sem motivação para fazer muita coisa, também pode ser um quadro depressivo, precisa ser observado. Perca de energia, como já falamos aqui, muito cansaço, né, também pode ser, e as apatias, né, com as situações, ou um envolvimento extremado nas coisas, também pode ser um sinal. Então, tudo isso, irmãos, nós temos que observar e nos cuidar para que não caiamos num quadro de depressão grave e que chegue até, como já falamos aqui na pergunta, ao desejo de se tirar a vida, porque a pessoa tira a vida porque quer parar de sentir basicamente todos esses sentimentos que nós acabamos de enumerar aqui. Então, recapitulando esse podcast de hoje, examine a si mesmo, tenha um conhecimento profundo, provai você mesmo, busque em Jesus Cristo, busque naquilo que Jesus Cristo fez por você, o renovo, o reânimo na sua vida, mas, sobretudo, cuide sempre da sua alma, cuide sempre da sua mente, para que ela não acumule tanto entulho e você vá por um caminho que, às vezes, você não possa voltar mais. Então, busque se aprofundar no autoconhecimento, mantenha diálogos profundos com o seu cônjuge e amigos, busque ter um momento de devocional profundo com Deus, faça a sua vida ter sentido, ponha um objetivo claro na sua vida, busque sempre um profissional cristão qualificado, né, se você está com desconfiança, e também o seu pastor juntos para lhe ajudar. E não tenha preconceitos. Não tenha preconceitos para pedir ajuda e para ser ajudado, né? E para ajudar também. Que Deus abençoe a sua vida, que você enfrente as aflições da vida com bom ânimo e saiba que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, talvez apenas algo introdutório aqui hoje, talvez você... Nós precisaremos de um programa com alguns profissionais para falar sobre esse assunto tão importante. Deus abençoe a todos. Aqui é o reverendo Pedro Lino, no Evangelho na Real. Deus abençoe. Tchau. Muito bom! Queremos agradecer a audiência até aqui. A nossa oração é para que você seja edificado através de cada episódio de nosso podcast. Se você gostou deste programa, não deixe de compartilhar no seu WhatsApp e redes sociais para que mais pessoas também possam aprender da simplicidade da Palavra de Deus. Obrigado por nos ouvir e até o próximo episódio. Lembrando que você também pode fazer a sua pergunta. Envie-nos um e-mail para a nossa produção com o seu primeiro nome, cidade de onde está falando e pergunte para utv@ctkunited.org. Toda semana estaremos aqui para apresentar o Evangelho de Jesus Cristo aplicado à vida cotidiana, com base na teologia reformada. Então não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio. Este programa é produzido pela Igreja Presbiteriana Christ the King United, localizada na cidade de Ubor, Massachusetts, nos Estados Unidos. O endereço da nossa igreja pode ser encontrado na descrição deste episódio, ou você pode acessar o nosso website www.ctkunited.org. Nos siga também nas redes sociais. Eu sou o seu co-host, Márcio Araújo, e as perguntas deste programa são respondidas pelo nosso pastor local, Reverendo Pedro Lino. Obrigado por nos ouvir e até o próximo.